Estudar história para o vestibular parece um oceano de informações, não é? Dá aquela sensação de que é coisa demais. Então, que tal pensar nisso aqui como um mapa do tesouro? Nós fomos a fundo, analisamos anos de provas para decodificar exatamente onde a energia de estudo rende mais. A ideia é ter um estudo muito mais eficiente. Vamos começar? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A pergunta de 1 milhão. São séculos e séculos de história. A sensação é que, nossa, é impossível cobrir tudo. Mas e se não for preciso? E se tiver um jeito de mirar exatamente no que mais importa? Então, para amortar essa análise, a gente fez o trabalho pesado mesmo. Mergulhamos de cabeça em provas de vários anos, catalogando uma por uma cada questão de história. E o objetivo era bem claro: pegar essa montanha de dados e transformar num plano de estudos. Um plano para se estudar de forma mais inteligente e não necessariamente mais difícil. Beleza, vamos lá. A primeira grande pista que a gente encontrou, olha, ela muda completamente o jogo de como organizar os estudos de história. Ok, olhando assim de cara, o que esse gráfico parece dizer? Que história geral tem um pouquinho mais de questões, certo? Uma pequena vantagem ali. Só que a verdadeira história, aquela que importa para a prova, ela está escondida por trás desses números. E é aqui que está o pulo do gato. A questão não é qual área tem mais perguntas no total, mas sim onde é que os temas se concentram. Em outras palavras, quais são aqueles assuntos que caem de novo e de novo, garantindo aqueles pontos que fazem toda a diferença. E a nossa análise deixa isso bem claro. Enquanto a história geral tem temas super espalhados, em História do Brasil, alguns poucos assuntos são cobrados com uma frequência impressionante. É exatamente aqui que está o ouro para um estudo focado e com muito mais resultado. Então, vamos direto ao ponto. Quais são esses tópicos campeões? Bem-vindos à zona quente do nosso plano de estudos. Gente, olha só a diferença nesse gráfico. É gritante. O tema escravidão e abolicionismo está lá na frente, disparado, aparecendo 50% mais vezes do que os próximos da lista. Se existe um assunto para dominar, é este aqui. Mas o que exatamente a prova quer saber sobre escravidão e abolicionismo? Olha, não é só decorar a data da Lei Áurea, é entender o sistema que moldou o Brasil por séculos. A prova foca tanto nesse tema porque ele é a base para compreender as estruturas sociais e econômicas do país, as desigualdades que persistem e as raízes de muitas lutas de hoje em dia. É preciso entender a economia, a sociedade, as várias formas de resistência e a jornada complexa até a abolição. E para ir mais fundo, o caminho das pedras está aqui. As provas adoram cobrar subtópicos-chave como a resistência negra, com figuras como Luísa Marim, o impacto brutal do tráfico de pessoas pelo Atlântico, simbolizado pelo Cais do Valongo, a conexão fundamental com a posse de terra, através da Lei de 1850, e o protagonismo de abolicionistas, tanto mulheres, como Maria Tomásia, quanto de movimentos regionais, como o do Dragão do Mar, lá no Ceará. Empatados ali em segundo lugar, temos dois períodos cruciais. De um lado, o período colonial, com foco na economia, especialmente no tal do Pacto Colonial, aquele sistema de exclusividade com Portugal, e nas primeiras revoltas contra esse domínio. Do outro lado, a Primeira República, onde os temas quentes já são os conflitos do Brasil moderno, o coronelismo com o poder dos fazendeiros na política, as greves operárias, como a importantíssima de 1917 e a revolta da Chibata. Tá, mas e a história geral? É para simplesmente ignorar? Não, de jeito nenhum. A chave, de novo, é estratégia. Vamos dar uma olhada em quais são os tópicos que mais aparecem por lá. O que a gente vê aqui? História contemporânea e moderna liderando com aqueles clássicos, né? Guerra Fria, Revolução Francesa. Logo em seguida vem história antiga com foco em Grécia e Roma e um tema que atravessa tudo e é super importante, direitos e movimentos sociais. Ou seja, não precisa saber tudo do mundo, mas o que está aqui, isso é essencial. Certo. Já vimos os dados, as pistas. Como é que a gente transforma tudo isso num plano de ação? Como otimizar o tempo de estudo de agora em diante? É um roteiro bem direto. Primeiro, priorizar a história do Brasil. É aqui que o tempo de estudo vai render mais. Segundo passo, dominar a chamada zona quente, ou seja, mergulhar de cabeça naqueles 3 temas que mais caem. E por último, o passo 3, cobrir os hotspots globais, focando nos temas de alta frequência que a gente acabou de ver. É um plano simples, direto e, o mais importante, totalmente baseado nos dados. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Por que será que as provas insistem tanto nesses temas? Na formação, nos conflitos, na identidade do Brasil?
O que essa repetição de assuntos como escravidão, revoltas, a busca por direitos, o que tudo isso diz sobre os desafios que o Brasil ainda enfrenta hoje em dia? É uma pergunta que vai muito além da prova, né? Ela conecta a gente com o nosso presente. Vale a pena pensar nisso. Até a próxima.